Boa tarde a todos, eu sou o Hugo Paulo, estou com os meus colegas, o André Poesco, Olá, boa tarde. o Alexandre Santos, o Denilson Souza e o Diogo Filipe. E hoje iremos fazer uma entrevista sobre a mocidade portuguesa com o nosso convidado especial, o Sr. Álvaro. Então, boa tarde, Sr. Álvaro. Olá, amigo, estás bom? Sim. Hoje iremos fazer a entrevista sobre a mocidade portuguesa consigo. E a primeira pergunta que eu lhe queria fazer era qual era o propósito principal da mocidade portuguesa? Ora bem, eu estive aqui, antes de mais nada, boa tarde a todos. Eu estive aqui a fazer uma pequena apanhado porque podia-me passar alguma coisa e eu queria que vocês ficassem, pelo menos, a saber aquilo que eu sei. Na minha opinião, o principal propósito era abranger toda a malta nova. Eles queriam, pronto, era estimular as pessoas a defender a nossa pátria. A qualquer preço, que o problema maior era esse, era a qualquer preço. Através do culto militar. O culto militar era importante. E não se esqueçam de uma coisa, nessa altura, já nas colónias, havia mocidade portuguesa. Era algo que estava espalhado por toda a Exatamente. lusofonia. Exatamente. E o principal lema, vejam bem isto: servir a pátria, Deus e Salazar. Fantástico. Mas era uma forma nacionalista de... Exatamente. Era uma forma bastante nacionalista de nos incutir. Epá, mesmo nacionalismo, mesmo defender a Portugal, tudo quanto fosse de qualquer maneira e contra todos. Pá. Com um Deus, não é? Com o Deus no céu e o outro cá em baixo, que era o nosso amigo Salazar. António Oliveira Salazar. Pronto. Chuta. Agora eu gostaria de fazer a próxima pergunta, que é quais é que eram as atividades mais comuns que eram praticadas na mocidade portuguesa? Epá, eu fui para lá para fazer uma pequena introdução a isso. Eu tinha escola. Vocês estão a ver o edifício ali da torre, ao Sim, pé do palácio. sim, Eu sim. tinha escola onde é a estalagem e a mocidade portuguesa era por cima. Ao lado era a Legião Portuguesa, que era o outro órgão que fazia parte do antigo regime. Portanto, qual era o propósito daquilo? Eles foram à escola primária falarem naquilo e eu entrei. Fui para lá com 7 anos. Epá, aquilo era fazer de nós, aquilo era ótimo, porque para a idade que eu tinha, não é? E para a época que era 1965, não sei se estão a ver, não é? Pois. Aquilo para mim era uma coisa assim fantástica, eu ser um militar pequeno. E então aprendemos a marchar, a desfilar, a fazer a célebre continência, que eu só me apercebi que a continência era esta após 25 de Abril, quando comecei a ver os filmes do nazismo, porque até lá não havia filmes desses, pá, nem pensar. Então a gente brincava com aquilo, fazer aquela continência era uma coisa fantástica, com o bracinho no ar à nazi mesmo. Pá, e desfilávamos em comemorações, eventos de vária ordem. Normalmente era algo com muitas pessoas, estes fios. Sim, pá, sei lá, inaugurar uma igreja, por exemplo. E ao exército e aos elementos das Forças Armadas, íamos nós, os mais pequenos, vamos lá, desfilar também. Pá, cultos religiosos, a Semana da Nossa Senhora do não sei quantos, lá ia um autocarro com a malta, lá ia a malta desfilar, com lanche ou com almoço, romarias. Epá, pronto, estávamos sempre mais ou menos presentes. Era sempre convívio. Era assim. Exatamente, havia convívio. E mais, quer dizer, a gente tínhamos um monitor que eu nunca percebi bem, mas ele devia ser, era o senhor Domingos, era um homem já de idade, devia ser um militar reformado, não sei. E ele incutia-nos coisas incríveis. Ele dizia-nos que ensinava-nos os cânticos. Quem manda? Quem manda? Salazar, Salazar, Salazar. Era uma coisa, a gente fazia aquilo na boa, inocentemente. Fazíamos aquilo a brincar, mas aquilo depois tinha sem dúvida nenhuma, um fim, não é? Epá, e incutia-nos, por exemplo, epá, eu só comecei a ouvir falar comunismo a sério pós 25 de Abril, porque até lá, todos aqueles que falassem contra o regime eram comunistas. Pois. Então o homem incentivava-nos, incutia-nos que epá, o comunismo é uma coisa má para o nosso país, pá. Para a nossa pátria-mãe, já não quer cá isso. Eles pretendem destruir o nosso império. Pretendem destruir o nosso chefe. Vocês estão a ver, não é? Chuta, segue. Prontos, A minha agora próxima- irei passar para o André Pois. Ele fará as próximas perguntas. A minha próxima pergunta é como a mocidade portuguesa estava estruturada? Ok, obrigado. Ora bem, eu lembro perfeitamente disso. Porque eu, quando cheguei lá para as primeiras vezes, eu quando fui os primeiros dias não tinha farda, como é óbvio, não é? E comecei a ver os mais velhos, malta mais velha já, pá, sei lá, 14, 15 anos, fardados e já com um ar bastante militar. Estás a ver? Sim. E então havia hierarquias, dos 7 aos 14 principalmente. Eu fui levito. Fui levito, era o primeiro. Dos 7
dos 7 aos 10, para aí mais ou menos era o limite. Depois havia os infantes. Os infantes era, sei lá, 10, 14, 15, talvez. Depois havia uns que era a malta mais velha, que eram os vanguardistas, que eu acho que essa malta já tinha até mais de 16, 17 anos. Vanguardistas e cadetes. Pá, essa malta era talvez uma milícia já, pá. Aliás, eles aprendiam a manejar armas. Na altura a arma do exército não era a G3, era a Mauser. Era uma espingarda pesadíssima que eu tive a oportunidade de pegar nela. Eles já manuseavam a arma para, numa situação qualquer de uma invasão, uma coisa qualquer, poderem formar um exército. É verdade. É verdade. Mais? A minha próxima pergunta é: qual foi o impacto da mocidade portuguesa na educação em Portugal? Epá, o impacto. Eu vou-vos dizer uma coisa, por mais que isto podem me chamar até fascista, mas a mocidade portuguesa na altura teve um impacto positivo neste aspecto. Pá, para vocês terem noção, não havia família nenhuma que não tivesse no mínimo 6 filhos. 6, 7, 8. Famílias numerosíssimas. E a maioria dos pais analfabetos. Pá. E a mocidade portuguesa aí, como é que era? A escola não era suficiente. A escola não era suficiente. E a mocidade portuguesa apoiava no sentido de tornar as pessoas pelo menos um pouco mais instruídas. Sim. Mais instruídas. E mais, reparem, a escola não era obrigatória. A escola primária não era obrigatória. Eu tive colegas na escola primária que os conheci durante alguns dias. Depois desapareceram. Pá, onde é que está Beltrano? Onde é que está Cicrano? Era fácil. As pessoas desistiam da escola para irem aprender uma profissão. Ao contrário de hoje, que não se pode aprender uma profissão em pequeno, na altura começava-se com 12 anos e às vezes até com menos. 8, 9. E os alunos dessas escolas desistiam mais ou menos a que ano? Amigo, eu estava na escola primária, eu da primeira à quarta classe sempre me lembro de haver colegas que desapareciam. Epá, e depois a conversa é sempre, foi aprender uma profissão. Foi aprender uma profissão. Iam sempre para pedreiro ou para fazendeiro? Exatamente. Porque não se esqueçam que nessa altura o setor económico mais importante era o setor primário, que era a agricultura. Era tudo feito à mão, pá. A ceifa era à mão, a mão da química era à mão, era tudo à mão, era preciso muita mão de obra. O que é que isso tornava? Malta completamente analfabeta, a malta não sabia uma letra tamanho de um comboio. Sim. O que também convinha ao sistema. Quanto mais gente analfabeta, mais o amigo Salazar se impunha. Toda a gente seguia a doutrina salazarista ou fascista, como queiram. Pá, era uma coisa que é verdade. Pá, havia fome com fartura, as pessoas precisavam mais de comer do que de aprender. É um facto. Sim. Ok. Eu agora vou passar para o meu colega Diogo. Ok? Antes de mais, Olá, boa tarde. Diogo, estás bom? Estou bem, estou bem. Chuta. Boa tarde. A minha pergunta era. A minha primeira pergunta. A mocidade portuguesa teve alguma influência na cultura popular portuguesa? Epá, no que toca a mim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Onde é que eu senti isso? Epá, na altura havia muita literatura. Claro que literatura, a história era sempre a mesma. A literatura era sempre vocacionada para a gente seguir o culto do nacionalismo. Mas eu lembro-me de uma revista que toda a gente da minha idade lia, que era a Nau Catrineta. Era uma revista que falava da epopeia dos portugueses no tempo dos descobrimentos, que falava da nossa ida à Batalha de Lalins, em que os portugueses tinham sido uns heróis, em que, epá, de uma maneira geral, eu acho que no aspecto literário, sim. Havia muitos livros aos quadradinhos também, e é uma coisa que eu nunca me esqueço. Não havia brinquedos como há agora. Havia brinquedos de lata e de madeira. E houve uns que me marcaram, aliás, eu já tenho revoltas e reviravoltas lá em casa e não encontro. Eram uns bonequinhos que eram os soldadinhos de chumbo. O que era o soldadinho de chumbo? Era um boneco para a gente brincar, feitos em chumbo, e que era uma figura de um elemento da mocidade portuguesa. Pois, sim. Não sei se estás a ver. A gente Sim, brincava tudo. com aquilo servia para tudo. Tal como nas papelarias havia uns bonequinhos para recortar, que eram também a mesma coisa. Ou eram militares, ou eram aviadores, ou eram... Havia sempre qualquer coisa ligada... Ligado à tropa. digamos. Exatamente, havia sempre qualquer coisa a incentivar nesse sentido. Epá, na cultura popular propriamente dita, epá, diretamente não sei responder bem a isso. Pá. Agora, Ok. brinquedos havia, era isso que havia.
Sim. Estamos para a próxima. Exato. Ok? Ok. Peço desculpa. Qual era a relação entre a Mocidade Portuguesa e o Estado Novo? É, amigo, não tenhas dúvidas, eles estavam estrategicamente ligados. Estavam ali. Exato, um com o outro. era unha com carne, eram dois gêmeos. Epá, a sociedade portuguesa educava na direção da doutrina da altura, que era o fascismo, não tenho dúvidas nenhumas disso. Que era a defesa militar, não é? Apesar do serviço militar ser obrigatório, não é? Mas era uma maneira de nos incentivar a defender com honra, esta palavra é forte, a pátria amada. A pátria amada estava sempre, pá. A pátria amada estava sempre presente. Aliás, eu lembro-me na minha sala de aula, da parte de trás, portanto a gente estava virados para a professora, nas costas da professora por cima, estava o primeiro-ministro, que na altura não era primeiro-ministro, era presidente do Conselho, que era o António Oliveira Salazar, e ao lado o presidente da República, que era o Américo Tomás. Depois já ouvi isso em todas as salas de aulas. Tinhas tinha uma dúvidas, amigo? fotografia. Pois. Sempre lá. E antes os alunos tinham de rezar. A gente rezar nunca rezámos. Agora, uma vez por semana, havia aulas ao sábado de manhã. Uma vez por semana tínhamos que cantar o hino. Pois. Não sei se estás a ver, era sempre a martelar a malta, sempre lavagens ao cérebro, que isto é que é bom, sigam isto, que isto é que é bom, isto é que é bom. Acredito. Exatamente. E agora vou passar então a palavra ao meu colega Denis. Olá, boa tarde. Olá, amigo. Olá. Chuta. A primeira pergunta é: como a mocidade portuguesa acabou após a queda do Estado Novo? Epá, vamos lá ver uma coisa. Vou-vos falar um bocadinho de como é que foi o 25 de Abril para mim e para a minha mocidade, vamos lá, para a malta da minha idade. Já estava aqui na escola, mas aquilo que nós sentimos foi logo após o 25 de Abril a caça às bruxas. A caça às bruxas. O que era isso? Era a perseguição a todas as instituições e figuras públicas que faziam parte do antigo regime. Epá, e como todas as instituições, a mocidade portuguesa foi apagada. Pá. Queimaram-se bandeiras, destruíram-se arquivos, atiraram-se coisas para as janelas, eu lembro disso perfeitamente. Eu nessa altura passava a vida em Lisboa, porque em Lisboa havia coisas todos os dias engraçadíssimas. Perseguiram-se os tipos da PIDE, vocês sabem o que é a PIDE, o que era a PIDE. Sim, 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 a sim. polícia Era militar. horrível, A pá. polícia política. Pois. PIDE era horrível, pá. Só para tu teres uma ideia, uma pessoa na rua manifestava-se contra o sistema e ias preso. E às vezes também havia uma forma, por exemplo, alguém tinha uma discussão, se quisesse uma das pessoas, por exemplo, a outra pessoa tinha de falar de algo mal de Salazar ou do governo. Sim. A outra pessoa poderia ir ter de denunciar à PID. Denunciar, exatamente. Denunciava e vou-te dizer. Houve casos de pessoas que desapareceram que nunca mais ninguém as viu. Por isso simplesmente desapareceram. Yeah. Portanto, em relação a isso, acho que desapareceu como... Eu estava-vos a falar da PIDE. Eu lembro da PIDE, a PIDE era ali por cima do Chiado. Era a sede. António Maria Cardoso. Pá, aquilo ali foi, nos primeiros dias, houve malta ali que não foi linchada porque a polícia protegeu-os, porque o povo queria matar aquela gente toda. E Deus me perdoe, mas com razão, não é? Que eles mataram dezenas de pessoas e trataram mal milhares de pessoas. A pergunta é: a mocidade portuguesa deixou algum legado significativo na sociedade portuguesa contemporânea? Amigo, essa pergunta eu vou-vos responder de uma maneira que vocês vão achar curioso. E de que maneira? Tu não te esqueças, eu não sei precisar bem, mas a sociedade portuguesa deve ser aí dos anos 40 do século passado. Salazar entrou em 34, mas aquilo até ele só reorganizar e tal. Mas talvez 38, 40. Todas as pessoas, eu não posso dizer que tenham sido todos os portugueses jovens, mas vê dessa data até 74, que são muitos anos, quantos jovens como eu foram influenciados por isso? Milhões, pá. Não tenhas dúvidas. Milhões. E curiosamente, eu tenho algumas... As pessoas que faziam parte da mocidade portuguesa eram os filiados. E havia uma lista de, como é que eu vou dizer, de boas regras de um filiado. Eu vou-vos citar aqui algumas. O bom filiado é aquele que é aprumado, disciplinado, pontual, ajuda aos carenciados, não falta aos compromissos e ama os seus pais. Vocês vejam, isto são coisas básicas. Mas há coisas dessas que eu ainda hoje mantenho. Sou uma pessoa
cumpro extremamente os horários, sou rígido com os horários. Os compromissos que eu assumo-os mesmo, não falho. Epá, vocês reparam na minha camisa, como é que está dobrada. Havia duas regras de dobrar as camisas da Mocidade Portuguesa. Ou dobravas antes do cotovelo, ou depois do cotovelo. Ou seja, aqui assim nunca. Ou era por cima, ou era por baixo. E eu ainda hoje as dobro assim. Repara. Sim. Isto foi algo que me foi incutido, pá. Mas acho que Pá, é uma coisa que fica cá dentro. Agora, não tenham dúvida, isto teve uma influência e grande mas- na sociedade, até aos tempos de hoje, porque há muita gente mais novos que eu, não é? Que também passaram por lá e foram educados dentro destes moldes. Mas, sinceramente, há valores que estão aí, mas que São deviam ser importantes. ensinados no dia a dia também, para as Também é pessoas verdade. aprenderem. Apesar de hoje, caro amigo, como tu sabes, cada vez há os valores que estão mais voláteis, vamos lá. Não há valores a quase. As pessoas preocupam-se um pouco com as pontualidades, com respeitar o vizinho do lado, ajudar um carenciado, ver uma pessoa na rua caída e deitar-lhe a mão. Pá, eu essas coisas faço porque é uma coisa que foi desde pequeno, é uma coisa quase, como é que eu ia dizer, é inato. Eu aprendi isso e faço isso na boa. Eu acho que isso não era mal de todo. Mas é como tu dizes, isso é uma coisa que faz parte da educação básica de uma família, não é? Pois. Mas na altura era assim. Infelizmente, de hoje em dia parece que estão a ensinar menos isso aos filhos. Parece que é só. Estão ali no telemóvel há muito tempo, dizem: Ah, filho, larga isso, não faças Exatamente. isso. Em Esse vez. teu comentário é bastante pertinente, porque é uma coisa curiosa. Vocês entram na sala de convívio, eu estou ali, passo ali horas, não é? Estão lá, por exemplo, 200 pessoas dentro da sala de convívio. Estão lá 198 telemóveis a trabalhar. Pá, eu tenho amigos da escola primária. Amigos da escola primária, pessoas que ainda hoje estimo. Epá, e a gente encontra-se para almoço e para jantares, e se há algum que desaparece, epá, é sempre uma tristeza grande para todos nós. Essa amizade vocês estão a perdê-la, porque o telemóvel é uma coisa impessoal. Claro que vocês não têm culpa, o mundo cada vez é um sítio pior. E às vezes também isso, às vezes está-se a falar com a pessoa, mas ela nem sequer quer ouvir, só está ali no telemóvel, não quer ouvir nada. Exatamente. Não tenhas dúvidas, amigo. Não tenhas dúvidas. Isso é um facto. É um facto. Segue. Agora o meu colega Alexandre vai. Olá, boa tarde. Olá, estás bom? Sim, tinha aqui duas perguntas para fazer ao Sr. Álvaro. Amigo, avança. Qual era a importância da mocidade portuguesa na formação da identidade nacional portuguesa? Epá, vamos lá ver. O Estado Novo, para mim, na época, vincou bem a sua importância. Epá, é como vos digo. Se eles apanhavam a malta logo aos 7 anos, quer dizer, estimulavam os portugueses logo a partir dos 7, com aquelas teorias que eu já vos disse, Deus, pátria, família, que é uma coisa que, pronto. Como é que eles cativavam a malta? Pá, não sei se estão a ver, não é? Na altura não havia subsídios de férias nem subsídios de Natal. Vocês hoje vão passar férias aqui e ali e a malta nova na altura não ia. Pá, eles incentivavam-nos como? Pá, criavam campos de férias. Malta ir para a praia, pá. Que ano era uma coisa fantástica. Pá, aprendi uma coisa curiosa, a manejar uma faca, por exemplo. Se estás a ver uma coisa. E depois havia outra coisa. Eles incutiam-nos muito o espírito religioso. Foi uma coisa que eu nunca segui. Mas incutiam-nos muito porque a religião e o Estado Novo andavam de mãos dadas. Por causa é que o Estado não fez com que Portugal voltasse a ter a religião oficial como a cristã, católica. Exatamente. Epá, e havia um elemento que eu lembro-me perfeitamente na altura, que era o cardeal Cerejeira, que era unha com carne, passa a expressão, com o Salazar. Aliás, o Salazar era um tipo extremamente religioso, católico. Até que ele também fez um seminário. Já Exatamente. foi num seminário. É como vos digo, eu ligado a isso nunca tive assim muito. Havia um jornal da Mocidade Portuguesa e há uma coisa que eu nunca me esqueço, nunca tive. O cinto da Mocidade Portuguesa. Sabem como é que era a fivela? Era um S. O S de Salazar. É verdade. Nunca cheguei a ter o cinto, pá, porque o meu pai ganhava pouco, a minha mãe também, e o cinto era caro. Mas fiquei sempre com aquele trauma. Gostava, tenho a impressão que o cinto ainda hoje o tinha. O cinto ainda hoje o tinha.
Mais. Bem, será que poderia partilhar algumas experiências envolvendo a participação na Mocidade Portuguesa? Posso. Olha, uma vez, a gente, não era sempre, mas às sextas-feiras, a gente ia lá ter com o Sr. Domingos. Não era dia de grande instrução, mas era dia da gente partilhar conversas e tal. E, amanhã temos uma visita à Vila de Sintra. Foi aí que eu conheci o presidente, o Almirante Américo, mais de perto. O nosso presidente vai lá fazer uma inauguração e vocês vão lá desfilar. Aí ficámos todos, vai o Presidente da República, ficámos todos empolgados. Ok. E havia um aspirante já, que era o Marcelino, que era o que transportava a bandeira. O gajo era bem maior que eu, tinha alguns 16 anos. Eu tinha pai 11, talvez, não sei, 10, talvez 10, não sei. Lá fomos no dia a seguir o autocarro, pimba para Sintra. Organizámos-nos, ele mostrou-nos onde é a estratégia do desfile, para onde é que a gente ia desfilar e tal. O Marcelino, pelo caminho, daqui até lá, enjoou. Vómitos, chegou à altura de desfilar, o Marcelino estava quase morto dentro do autocarro. Quem é que vai, quem é que não vai? Fui eu. Agora não sei se estão a ver, o porta-estado, a bandeira era gigante. Tinha a bandeira da Mocidade, tinha a bandeira portuguesa, tinha em cima uns troféus que lhe eram, pesava como o diabo. Estão a ver como é que é o porta-estandarte. Tem um cinto com o orifício onde se mete a bandeira e tunga, lá vai o Álvaro para a frente daquela treta. Estava a fanfarra dos bombeiros a tocar e a gente ia marchando ao som da... começa a haver vento. Não sei se estão a ver, não é? A bandeira puxava-me para um lado e eu ia para o lado. Quer dizer, eu, em vez de desfilar ordenadamente, fui desfilando com a bandeira. Parecia que estava bêbado. Sabia quando pesava a bandeira? Eu sei que aquilo era extremamente pesado e lá está. Aquilo que me foi incutido como, tens de defender a pátria, tens de lutar pelas coisas. Eu fui lá para dentro com um dever, estás a ver, um dever férreo. Eu tenho de conseguir isto. É verdade. Aquilo não era para mim, que aquilo era extremamente pesado, mas eu consegui levar aquilo até ao fim, até a malta riu-se, as pessoas perceberam-se que eu não estava a fazer por mal, porque eu não conseguia. Era impossível. O vento soprava de um lado, eu ia atrás da bandeira para não deixar cair. E depois, entretanto, soprava do outro, eu ia outra vez atrás da bandeira para o outro lado. E então, ia à frente, não sei se estão a ver, não é? Aquilo foi uma marcha fantástica. Outra situação, esta mais também, pronto, foi curiosa, não deixa de ser peculiar. Fomos à Tapada de Mafra. Houve lá um piquenique muito grande, também promovido pela igreja. E então fomos lá. E então havia comes e bebes. Comes e bebes. O que é que eu resolvi fazer? Na altura não havia as bebidas que há hoje, não é? Antigamente. Havia umas groselhas, havia umas limonadas feitas artesanalmente. E o que é que havia? Vinho do Porto. A maioria bebia isso. Pois, a maioria bebia um pouco. E eu vi vinho do Porto, não sei se estás a ver, o vinho do Porto era para os adultos. Pois. Eu e mais o meu amigo Ramiro, vinho do Porto, havia muita gente, centenas de pessoas, as mesas, aquelas mesas de campo montadas com toalhas brancas, com bastantes açapipes, bolos e não sei quantos, a gente fomos para o vinho do Porto. Não sei se estão a ver ao fim de meia hora como é que a gente estava. Embarcámos 2 ou 3 troliteiros daqueles e meus amigos bêbados, eu nem sabia que eu estava bêbado, mas eu não tinha noção como é que estava, não é? O amigo Domingos caiu-me em cima e a minha mãe à noite chateou-me à brava. Foi a primeira bebedeira que apanhei inconscientemente. As peripécias que me lembro assim mais curiosas foram essas. Mas antigamente as crianças também podiam beber. Na minha casa não havia bebidas alcoólicas, mas o que eu vos posso dizer, isto um pouco à parte da mocidade, o que eu vos posso dizer é que vocês conhecem ali o bairro Almeida Araújo. Sim, Quando a gente sim, tem daquelas, sim. o bairro do Chinelo, vamos lá, eu fui criado ali, eu não sou dali, mas fui criado ali. Aquele bairro daquele tamanho tinha 4 tabernas e estavam sempre cheias. Pois, também a maioria Já só vês. queria beber. Ali. Havia um slogan grande que eu ainda há pouco fiquei quando me pediram para falar sobre o antes do 25 de Abril. O slogan que era assim: vinho, dar de comer a 1 milhão de portugueses. Vê o impacto que a bebida tinha nas pessoas. Porque era o principal, o vinho era o que mais elevava a economia portuguesa. Claro, as pessoas, um alcoólico é um drogado, a gente quer ou não. Sim. As pessoas, o pai da minha mãe, a minha mãe dizia isto, uma mágoa que vocês nem calculam. O pai da minha mãe chegava a casa bêbado todos os dias. Todos os dias. Mas sabem porquê? Ele era cavador, uma profissão fantástica. Não havia tratores. Cavava de sol a sol. Então, sabe o que é que o patrão lhe dava? Um garrafão, além de pagar o vencimento, dava-lhe um garrafão de vinho por dia. Sabem que idade que ele morreu? 44 anos. Ixi. Bebia um garrafão de vinho por dia. Também- Ele estava a trabalhar.
Porque a droga não é mais do que um estímulo. Sim. Ultrapassa-nos em tudo. Estava a trabalhar de noite e acabava até de noite, pá. E chegava à casa perdido, bêbado. Umas vezes jantava, outras vezes não. Mas isso, o vinho também às vezes fazia parte da dieta de muitos trabalhadores. Não, amigo, claro, pelo melhor das razões. Ainda hoje o vinho, sendo bebido em medida, faz parte da gastronomia portuguesa e até faz bem. Sim, sim. É um antioxidante e não sei quanto. Mas na altura não era esse o impacto, não era essa a ideia. Na altura era beber desmesuradamente, pá. Como te digo, as tabernas estavam sempre cheias, pá. Epá, uma curiosidade, eu morava num sítio, epá, eu mulheres bêbadas conheci sei lá quantas. Mas sabem que mais? Isso fazia parte da sociedade portuguesa. Porque não havia controle sobre aquilo. Não havia nem parecia mal. Pois. Era assim. Era assim. Mulheres bêbadas, mas muitas. Vocês nem calculam, pá. Encontrava esta, encontrava aquela, mulheres de 50 e tal anos, mães de filhas e algumas já quase a chegar à avós. Bêbadas. Pá. Depois os filhos viam aquilo e também queriam fazer aquilo. Pois não só, é que repara, a mãe bêbada não educava coisa nenhuma. Era só. Estás a ver? Pai e mãe, às vezes os dois bêbados, analfabetos, a criar filhos, explica-me lá como é que podia ser. Não havia hipótese. A educação era zero. Prontos, amigos, mais alguma pergunta que vocês possam responder? Não. Agora. Obrigado pela vossa curiosidade. Agradecemos nós. Agradecemos nós. Bom trabalho. Obrigado. Adeus. Adeus.